Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde a gente posta no Facebook e no Instagram, e ali a qualquer momento você pode dar uma acessada, ver qual é o assunto que a gente debateu durante o dia, ou até ver programas anteriores, dar uma revisada em programas anteriores. Ficam todos ali arquivados no Facebook e no Instagram. Os apoiadores culturais do programa: Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Toda a linha de multifocais Varilux, garantimos o melhor preço da cidade, batemos qualquer orçamento. Promoção Liquida Santa Maria é na Ótica Santos. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, dá um pulinho na Barrichello ali na Venâncio 1401, o telefone 3026-6262. A Associação de Ex-Atletas do Sul do país, congregando aí ex-atletas profissionais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você dá uma acessada no Facebook e vê como pode se associar e participar desta entidade. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular, isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje, André Marasquim, está aqui com a gente. Tudo bem? Satisfação em recebê-lo. Tudo bem. Fazia um tempo que a gente não conversava, né, André? Obrigado pelo convite aí de vir conversar sobre o nosso esporte, né, sobre o nosso trabalho. Satisfação é nossa. Dá uma contada pra gente aí, André, como é que foi o final de 2020 com essa pandemia toda, até um recomeço, digamos assim, depois que as coisas andaram abrindo um pouco mais das suas atividades, como a coisa funcionou no termo da tua academia? Bom, então, o Karatê em geral parou com as atividades, né? Em março de 2020 a gente fechou a academia, os eventos esportivos a nível estadual, nacional e mundial cancelados, Olimpíada cancelada, né? Então a gente ficou aí. E o que eu fiz? No dia posterior ao cancelamento das aulas, eu comecei a fazer lives no YouTube para aqueles alunos que nós tínhamos continuar treinando, continuar fazendo uma atividade. A gente fazia uma aula ali de meia hora, uma aula mais rápida. O pessoal colocava o celular na frente o celular, a televisão, o computador e fazia uma aula para não ficar parado. Acompanhamento. Isso. Grande parte dos alunos da academia continuaram treinando online. E aí a gente ficou aí até outubro, mais ou menos, quando os protocolos e a gente teve uma visão um pouco mais menos assustadora. A gente não sabia do que se tratava o vírus, né? Então a gente reabrimos em outubro, então, com a permissão dos protocolos do município, do estado, e estamos trabalhando então desde outubro. O final do ano, na verdade, só teve aulas presenciais na academia e continuamos com as aulas online. E aí, início de 2021, a gente teve a ideia de, além das aulas online no canal do YouTube, criar um clube, uma plataforma de treinamento. E olha que isso veio para ficar, Tess, porque tem pessoas que nos procuraram, além dos alunos de Santa Maria, nós temos alunos de todos os lugares do Brasil. Pessoas que moram em cidades que não têm academia, pessoas que... O pessoal aprendeu a usar a rede social hoje. Exatamente. Pessoas que não têm condições, às vezes, devido ao trabalho, a falta de tempo de frequentar uma academia presencial, agora entraram no nosso programa de treino online. Então, eles têm acesso ao conteúdo, têm acesso às aulas, aos tipos de treinamentos e vídeos explicativos de como funciona a modalidade do Karatê, enfim. E olha, tá indo legal. Eu diria que hoje a gente já tem mais aluno online do que presencial na academia.
porque o presencial está prejudicado, né? Claro. A gente está só com 10 Tem alunos. limitações. A sala que caberia 30 alunos, a gente está colocando só 10. Então está limitado. Como você disse, você consegue abranger, inclusive, de outros municípios, pessoas de outros municípios que têm possibilidade de ter a mesma atividade, né? Com a rede social, né? Então a gente fez do limão a caipira, né? A limonada. Não que fosse algo positivo na pandemia, não tem nada de positivo na pandemia. Mas a gente teve que se adaptar. Mas a gente se adaptou e utilizou essa... Como é que eu vou dizer assim? Algo que era ruim, que nos prejudicava, para criar algo novo. Então a gente usou a criatividade e está dando certo. Se reinventou. Exatamente. Na realidade, você se reinventaram. Foi uma forma de... Fora isso, fora a academia, o que prejudicou um pouco mais também foi a falta de competições, né? Exato, Tess. Porque vocês tem aquele que tem, eu sei, tem aquele que vai até a academia, que faz o seu trabalho, o seu exercício e vai embora. Mas tem aquele que compete, tem um atleta mesmo que compete, esse teve prejuízo, né? Exato. O karatê tem duas modalidades de competição. O kata é a demonstração das técnicas, né? O cara faz as formas, os golpes, e ele é avaliado com uma nota pelos árbitros. Então o kata a gente adaptou e começou a fazer competições virtuais, no qual o atleta fazer online. Isso, inclusive competições nacionais e internacionais, que o atleta grava o seu kata num vídeo e envia para o evento. E deu certo, a gente fez vários eventos assim. Mas claro que chega um ponto que enjoa também, né? O pessoal quer a presença, quer a viagem, quer o estresse, quer a adrenalina da competição. Mesmo a troca de informações, a troca de conhecimentos, né? E a luta em si do karatê, que tem que colocar luvas e tem que ter contato, essa infelizmente não está sendo possível, né? Ainda não. Assim, a Confederação Brasileira lançou um calendário agora com algumas datas para o ano todo de 2021, mas a gente não tem certeza se essas datas vão se realizar. A gente não tem nem certeza se realmente a Olimpíada vai acontecer, né? Claro. Estamos sujeitos aí ao cancelamento ainda, com medo. Eu acho que está havendo até um pouco de forçada de barra para que aconteça, mas se tu olhar bem friamente com tudo que está ocorrendo, é um risco, né? É um risco. Porque vem pessoas de todo mundo, esse que é o problema, não é só 200, 300 atletas, são milhares de atletas que vão se reunir no mesmo local e vindo de toda a parte do mundo, né? A questão toda é qual vai ser a velocidade e a eficácia da vacina. Quantas pessoas realmente vão ser vacinadas? Eu sei que existem N previsões, mas vamos ser sinceros aqui, Tessis. Eu não sou especialista na área, meu assunto é karatê. Se você me perguntar sobre golpe, sobre técnica, sobre defesa pessoal, eu vou te responder. Agora, eu não sou especialista em saúde, apesar de ser formado em educação física, né? Mas nenhuma previsão dos especialistas se concretizou. Me digam previsões que deram certo. Parte dos médicos falam uma coisa, parte dos médicos outra. Parte dos cientistas falam uma coisa, parte dos cientistas outras. E nós, atletas, professores, profissionais da área da educação física, estamos aguardando, com paciência. Eu tenho uma opinião, André, que eu acho que antes de novembro e dezembro, nós não temos 70% da população vacinada, que é o ideal. Exato. Porque você veja, nós estamos gatinhando para receber ainda o INFA, que é onde que tu vai produzir a vacina. Nós já estamos em fevereiro. Aí já estão fazendo previsões para final de fevereiro começar a entregar uma nova remessa de vacina para terminar de vacinar ainda os profissionais da saúde. Sim. Aí estão começando os idosos de 85, né? Aí depois vem os de 80, depois vem de 75, 70, 65, 60, depois que vai vir para a população. Tá que nem competição de master, né? Então tu vê que é uma coisa que vai ser lenta, até por ser um país continental, toda a estrutura que tu necessita, né? Aqui mesmo em Santa Maria, os primeiros idosos, a vacina chegou, já 48 horas ainda não começaram a ser vacinados, tem que montar toda a estrutura para vacinar, é lenta a coisa. Sim. Então não vai ser assim, não se espera tanta rapidez ainda nesse processo. Então, como você falou, vai ter que haver uma adaptação de outra maneira, de outra forma, para se passar mais um ano ainda pela frente, né?
Perfeito, perfeito. As próprias unidades de escolas, né, estão se adaptando, porque senão não adianta, nós vamos perder aí um tempo muito precioso para essas crianças, né? Porque elas perdem, além do ano de atividade, elas perdem uma outra série de requisitos, que é a convivência, a sociabilidade, tudo, né? Então, vai ter que, como você falou, vai ter que se reinventar, né? Nos reinventar para poder passar por isso. Né? As aulas online foi uma solução, e na verdade uma solução que talvez venha para ficar, talvez não, com certeza venha para ficar. Mesmo que as aulas voltem ao normal, muitos alunos optaram por ainda treinar online. Mesmo que ele vá na academia 2 vezes na semana, ele tem a opção de treinar fim de semana na sua casa, de fazer uma aula extra. Então, essa foi a grande ideia. Muita gente, por exemplo, trabalha até 7, 8 horas da noite, tinha que chegar em casa, depois ia se deslocar até a academia. Não, hoje, tendo essa chance online, eles já fazem direto ali, né? Claro. E tem mais uma questão. As nossas aulas, elas não são num horário fixo. A gente envia. A gente grava a aula, ele faz a hora que ele quiser. E envia para a plataforma. Então o aluno tem a flexibilidade de fazer de madrugada, de meio-dia, à noite, a hora que ele quiser. Isso foi uma grande ideia que a gente teve. Perfeito, beleza. E as provas, né? Não sei, você não tem nenhuma previsão ainda sobre competição ainda? Tem o calendário, mas se vai ser possível, não sei te dizer. Exatamente. Mas de repente com alguns protocolos, será que não... Porque eu tenho a impressão... que agora com a abertura das aulas vai ter que haver uma abertura também de outras situações, como do próprio esporte, porque vai começar a haver esse contato. As pessoas vão ter que aprender a se cuidarem. Se a gente considerar os esportes mais profissionais, né? O karatê temos atletas profissionais, mas a grande maioria dos competidores são amadores. Então eles não estão lá porque precisam estar ou porque a vida da família deles depende daquele sustento. A maioria dos atletas vão por prazer, por hobby, tirando essa grande parcela aí de atletas profissionais, né? Eu acredito que essa parcela de profissional amador, de atleta amador, infantil, categorias de base, categorias master, eles não vão querer participar, porque é um risco, é uma viagem, é um evento. Agora, os atletas profissionais, como aconteceu no caso do futebol, de alguns outros esportes que precisaram voltar, porque você não tem como manter um clube, por exemplo, sem trabalho, né? Sem evento esportivo. Imagina se nós tivéssemos sem futebol até hoje. A maioria dos clubes do Brasil já teriam fechado as portas. É que eu vejo alguns esportes aí que até de mais risco do que o próprio karatê, que já estão fazendo competições, né? O tênis, por exemplo, já começou, tem competições estaduais, o vôlei agora deve estar começando também. Agora que tem que haver uma certa exigência de protocolos, né? Exato. Para que as coisas aconteçam. Que, por exemplo, o MMA voltou, né? O UFC. Mas o UFC é um atleta que luta contra um em uma noite. Agora, uma competição de karatê, judô, jiu-jitsu, kickbox, seja lá, né, qual outro esporte, taekwondo, enfim, as lutas, geralmente é uma chave de lutas. Então, às vezes, um atleta faz 5 lutas num dia. São 10, 20, 30 atletas numa categoria. Então, o risco é muito maior. Esse é o problema para a gente. Claro. Não só para mim, mas para os colegas praticantes de, por exemplo, Muay Thai, etc. Eu poderia ficar citando aqui outras modalidades de luta. Que precisa haver várias lutas. Um atleta não vai conseguir competir só com um parceiro, com um adversário. Né? Então o risco é grande e aí não tem protocolo que consiga. Exato. E fala um pouco sobre a série Cobra Kai, que está dando trabalho para vocês aí. Está dando felicidade para nós a Cobra Kai, né? Se você está ouvindo aí, provavelmente já deve ter ouvido falar ou assistido. Se não assistiu, deve ter ouvido falar. O Cobra Kai é um remake do filme Karate Kid, né, dos filmes Karate Kid, que foi um sucesso nos anos 80, início dos anos 90, e ficou passando na TV aí durante até pouco tempo atrás ainda. Foi um sucesso, na época muitas pessoas procuraram o Karatê em função desse filme, que conta a história do Daniel San, que sofria bullying na escola, e do Sr. Miyagi, que era o mestre que ensinava disciplina, filosofia de vida e lições para ele ser uma pessoa melhor e tal. E aí, quando lançaram a série Cobra Kai, eu fiquei feliz. Nossa, agora foi 2018, 2019, agora não tenho certeza. Aí 2020, agora veio a 3ª temporada, mas a diferença é que agora está na Netflix. Quando lançaram a 1ª temporada e a 2ª, estava só no YouTube, YouTube Premium, que é aquela assinatura
que o pessoal não viu muito e tal, só quem gostava mesmo. E agora a Netflix explodiu, ficou aí algumas semanas entre os top, entre os mais vistos. E a procura na academia está sendo enorme. A gente está com uma fila, em função do protocolo, né? Só 10 pessoas na sala, para cada aula. A gente está com uma fila aí de, nem sei dizer quantas pessoas, querendo aula, querendo fazer karatê, querendo se matricular. Em cima do exatamente. seriado. Está sendo muito bom para nós. Que legal. Me diga uma coisa, então, os teus projetos que tu tem, dá continuidade, então, essa plataforma que tu criasses aí, né, de karatê, e na medida do possível ir atendendo o pessoal dentro do devido limite que te dá cada protocolo, né? Mudando de bandeira, muda o limite? Como é que funciona para vocês? Depende o que cada gestor decide, né? Às vezes você tem uma portaria, uma decisão do prefeito, mas a princípio a gente continua tendo o limite da aula, usando máscara, álcool gel, os protocolos sanitários básicos ali, que todos os órgãos, todos os governos estão exigindo. E tentando manter o distanciamento. O problema não é a questão de quantas pessoas na sala, é quantas pessoas conseguem ficar longe uma da outra. Dentro da distância protocolar. No mínimo ali 2 metros de distância cada 4 metros quadrados. Eu tenho visto em muitas imagens que a gente tem presenciado, o pessoal faz o quadrado aquele. Exato. Para dar no início a gente fez assim, mas não é necessário. A gente espera, né, das pessoas que elas tenham a urbanidade de se manter distanciamento. Exato. Uma pergunta que eu quero te fazer para colocar até uma situação aqui. Dentre os alunos que você teve aí, muitos tiveram Covid? A gente tem notícia dos teus alunos? Exato. Eu tive notícia de alunos que tiveram, e alguns não foi grave, enfim, sim, né? Mas, familiares de alunos eles também. Eles contagiaram alguém dentro da academia? Colegas? Não. Sempre quando o aluno apresenta sintoma, ele se afasta. Já é padrão. Sempre foi fora da academia? Sempre foi. Não, eu faço essa colocação até para defendê-los. Porque vocês recebem uma saraivada, muitas vezes, a primeira coisa que tem que fechar é academia, fecha comércio, fecha isso, fecha aquilo, fecha aquilo outro. Então, e quando a gente vê que, na realidade, é a irresponsabilidade de muitos que está acontecendo. Vocês têm um cuidado grande dentro da academia, se cuidam, diminuir o número de alunos, gastaram para fazer todos os protocolos exigidos, o comércio é a mesma coisa, estabelecimentos de outras atividades esportivas também, a mesma situação. Aí tu chega de tardezinha, passa na Praça do Maré, ali tem 2.000 pessoas sem máscara, tomando chimarrão, passando um para o outro. Exato. Passa de noite na rua, nos bares lotados. Essa irresponsabilidade é que está causando tudo isso. Então, eu acho que aí eles pegam e levam para dentro de casa e passam para o pai, para a mãe, passam para o irmão, entende? A doença. Eu acho que você que é adulto, que está nos assistindo, também devia partir um pouco de você também, de chamar a atenção do seu filho. De falar também, cobrar isso aí. Entendeu? Porque eles estão indo para a rua e estão trazendo para dentro de casa a doença. E no fim vocês não têm nenhuma atitude, deixam as coisas acontecer e acabam estourando em profissionais que muitas vezes precisam trabalhar. E que com eles não acontece nada porque eles cuidam para que a situação não aconteça. Então, essa situação tem que acabar. Essas festas clandestinas, se o seu filho sair para uma festa, tu está sabendo que ele saiu. Que ele vai sair, vai voltar de madrugada. Cobra dele, então não deixa entrar em casa. Ou se for entrar em casa, vai tomar um banho antes, tirar toda a roupa, tomar um banho e entrar totalmente higienizado para não levar para dentro de casa o vírus. Também depende da atitude dos pais dessas pessoas também para a coisa funcionar. Tá? Então, acho que todos nós temos que ter essa atenção e esse alerta que cada um é responsável pela situação, entendeu? E não ficar jogando para cima dos outros. Porque eu vejo muita gente aí nas postagens, nas redes sociais, mas já vão abrir o comércio de novo? Nós vamos fazer isso. Parem um pouquinho. Mas o que você está fazendo para que dentro da sua casa também não aconteça? Exato. Entendeu? Então, você também tem que pensar nisso, refletir. Eu como pai, você como pai, o avô. Se o guri saiu aí, voltou 3, 4 horas da manhã, ele trouxe risco. Deixar o sapato fora de casa, tirar a roupa, tomar um banho, e se higienizar, passar álcool gel, depois entrar para dentro de casa.
Ele pode estar trazendo o vírus. É que ele pode estar trazendo o vírus e fica 15 dias incubado, né? E aí numa conversa, num café da manhã, num almoço, ele vai acabar passando. Além de passar para as pessoas dentro da casa dele, né? Esse é o problema. E uma questão que eu até estava te falando, Tess, eu quero ver como que vai se comportar agora os idosos. Né, com todo o respeito aos idosos, vacinados, né? Mas os jovens estão saindo. Jovem, geralmente ele é responsável. Eu fui jovem, eu lembro disso. Tá? A gente não... Ele não pensa nisso. Não pensa, corre riscos. Mas depois que você se torna um adulto um pouco mais velho, né? Porque o adulto jovem ainda também é responsável. Você tem filhos, depois que você tem filhos, eu acho que você muda. Você se torna uma pessoa que se preocupa mais com o futuro, se preocupa mais com os outros. Mas eu quero ver como é que os idosos agora vão se comportar depois de vacinados. Se eles vão ir para o baile também da terceira idade. Se proteger, né? Exatamente, porque vai ter esse grande número de pessoas que são a idade média, né? Sei lá, dos 20 aos 50 anos aí, que vão estar correndo risco. E não vão ser vacinados num primeiro momento. Não, e outra coisa, talvez muita gente não se dá conta do seguinte, mesmo vacinado você pode pegar o vírus e transmitir. Pois é complicado. Você fica assintomático, mas você pode pegar o vírus. Sim. E aí ficar com ele 2, 3 dias e transmitir o vírus. Então, nós vamos ter que continuar usando máscara, usando a mesma pessoa, mesmo depois de vacinados, até que termine essa situação toda, até que termine essa pandemia. Para terminar, isso vai 1, 2 anos até fazer todo o ciclo, né? Para terminar isso aí. Quando a pandemia começou, a gente achou por bem fechar as academias. Eu falo as academias não só pensando em mim, mas em todos os colegas. Porque, nossa, era algo que não se sabia. Agora, se nós vamos ter assim, um período, né, de 1, 2 ou até 3 anos de epidemia, eu acredito que aí os riscos de não fazer atividade física sejam até maiores do que fazer. Mesmo tendo, claro que existe um risco de contaminação, você saiu da sua casa, você está correndo risco. Às vezes até dentro de casa, né? Às vezes mais dentro de casa, sim, claro. Se tiver um... Mas enfim, agora qual que é o risco da pessoa não fazer atividade física? Qual que é o risco da pessoa desenvolver uma doença, da pessoa desenvolver um problema emocional por estar trancado sem sair, sem fazer uma socialização? Não só a atividade física em si, mas o social, o gosto pela prática esportiva. Então você tem que colocar numa balança isso, porque nós estamos falando a longo prazo, há 2, 3 anos. As pessoas não podem ficar sem fazer atividade física. Se eu pudesse dar só um conselho, eu diria, começa a fazer algo hoje, começa a correr. Claro, karatê, eu falaria karatê, né? Porque é o que eu gosto, é o que eu amo e o que eu sou especialista em ensinar. Mas você pode fazer qualquer atividade, só não fica parado. Porque se tu ficar muito tempo parado, o ser humano ele foi feito para subir em árvore, correr, fugir, caçar, e hoje a gente vive sentado no carro, no controle remoto, no computador, no celular. E aí como é que fica o coração, como é que fica o sistema, né, todo o cardiorrespiratório, o sistema imunológico também não se desenvolve bem em função do estresse, e as pessoas estão morrendo disso também. Claro. Muito mais talvez. Com certeza. André, muito obrigado pela tua presença, tá? Obrigado. Sucesso em 2021, que as coisas melhorem para todos nós, né? E a gente continue tendo cuidado, porque a gente colocou aqui, mesmo vacinados, vamos ter que continuar tendo cuidados especiais, vamos ter que aprender a conviver com isso, né? Responsabilidade social acima de tudo, que você pode estar adquirindo esse vírus e passando para pessoas que às vezes se cuidam. Às vezes tem pessoas que não saem de casa, acabam se cuidando e se contaminam porque a pessoa vai lá fora e traz para dentro de casa, né? Então vamos ter essa responsabilidade, tá, pessoal? Grande abraço, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Umbra, seja o protagonista da sua própria história.